Minha tia falou um negócio que acho que foi uma das coisas que mais me marcou, assim, que ela falou pra mim. E, na verdade, ela não falou pra mim. Ela falou, assim, uma vez numa mesa de jantar, porque, assim, imagina uma família de autistas, né, sentados na mesa de jantar, a gente fazia muito isso. A gente almoçava de domingo e tal, e jantava às vezes, e aí todo mundo sentava e era discussões, né, então, enfim, né, um bando de autistas com um monte de hiperfocos diferentes discutindo. A gente tinha hiperfocos comuns, tipo Senhor dos Anéis, mas a gente também tinha outros hiperfocos. Mas aí eu lembro que ela deu um conselho e a minha tia falava muito bem francês, né? Tanto é que a minha professora de francês falava que a minha tia falava muito bem francês. Então, né, ela falava bem francês nesse nível. Só que ninguém no trabalho dela sabia que ela falava francês. E o conselho dela foi a respeito disso. Ela estava falando que o chefe dela era uma criatura muito sem noção. Mas era uma criatura que botava as caras, né? Que dava as caras. E, assim, sabe, homem hétero cis, né? Assim, a confiança do homem hétero cis me surpreende, sim. Mas, às vezes, a gente tem que ter essa confiança do homem hétero cis, né? E aí ele ia lá e falava um monte de coisa, e eu lembro dela usar o exemplo do le voiture, porque carro em francês é feminino, né? E ele falava tudo errado, né? Obviamente, eu não sabia nem que carro é feminino em francês, né? E ele falava le voiture. E todo mundo achava nossa, que francês perfeito, né? Porque todo mundo falava menos, né? E ela olhava pra ele e falava, meu Deus, que bobão, né? Assim, só que ela não falava, ela não usava o francês dela, que era 1000 vezes melhor, pra falar, né? Ela guardava pra ela, ou seja, todo mundo achava ele maravilhoso, mas ninguém sabia que falava. Então, conclusão, ela que sabia muito, mas muito mais francês do que ele, ninguém sabia que ela falava. Porque ela não falava, porque ela tinha vergonha de falar, sendo que ela falava 1 milhão de vezes melhor do que o cara que falava le voiture. Fica de conselho pra vocês, às vezes quem sabe um pouquinho e fala, parece que sabe muito mais. Parece que... E isso é uma coisa que a gente vê muito na internet. Gente que sabe um tiquinho assim, parecer que sabe muito, mas muito, porque o público sabe menos ainda. E aí a gente tem a impressão de que, uau, né? Mas não é assim, entende? Então, às vezes, você que sabe muito, tá se escondendo aí e achando que você não é nada e achando que você não vale nada e que o seu trabalho é, né? Sendo que não é bem assim, é só que você não tá falando, né? Então, às vezes a gente precisa falar, às vezes a gente precisa se expor, a gente precisa perder um pouquinho do medo e ter um pouquinho dessa confiança do homem hétero cis. Falem, porque às vezes a gente precisa de gente falando e de gente se expressando, especialmente na nossa área, tá? Porque a gente vê muita gente falando burrada e muita gente que não tem conhecimento nenhum na nossa área, falando muita coisa e muita coisa absurda. Então, falem, se expressem, não deixem de dizer as coisas que vocês precisam dizer por medo, por acharem que vocês não são bons o suficiente, falem.